Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te trazer tudo que foi falado no vestiário colorado. Alan Patrick deu entrevista única representando os jogadores, respondeu 3 perguntas muito rapidamente. O presidente Alessandro Barcelos e Roger Machado também conversaram com a imprensa. Foram os 3 personagens que deram algum tipo de explicação para mais uma queda, desta vez na Copa Libertadores da América. Eu já te trago todos os detalhes que tenho. Antes, preciso te fazer um apelo. Pelo amor de Deus, tu assiste o meu canal e tu ainda não pagou o IPVA do teu carro, o licenciamento do teu carro. Se tu tem alguma multa, que, poxa, eu tenho pro IPVA, tenho pro licenciamento, mas como eu tive uma multa, eu não consigo pagar e para pagar o IPVA tem que pagar a multa também. Baixa agora o aplicativo da Zapay que vai te ajudar com tudo isso. Eles são credenciados ao Detran, eles podem fazer esse serviço, tu vai ver lá, eu te dou garantia, tu vai pagar pela Zapay, vai aparecer no site do Detran, tu vai fazer a consulta lá, vai estar tudo pago. Eles pagam pro Detran e depois te cobram no cartão de crédito. Dá para parcelar em 12 vezes no cartão com a Zapay. E usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Faz o seguinte, baixa o app aqui na descrição do primeiro comentário, conhece o aplicativo e aí, pela placa do teu veículo, tu aparece o que tem para pagar. Vale para carro, moto, ônibus ou caminhão. Pode fazer e rodar tranquilo que na próxima blitz que te pararem, tu vai tomar ali uma ruim e tu vai lembrar do JB. Então, segue isso. Gente, olha só, começa com o Alan Patrick, foi o único jogador que falou. Eu fiz até um textinho aqui dizendo, ó, agora é difícil de falar segundo ele. Ele começa, na entrevista, perguntam para ele sobre a eliminação, ele... Cara, o Alan Patrick faz isso, ele faz... Cara, aí diz que agora é difícil de falar, queriam ter dado a classificação pro torcedor, principalmente ser em casa, mas se resume na qualidade do adversário, segundo Alan Patrick. Tudo se resume na qualidade. Tem que ter humildade e reconhecer que o adversário foi superior. Um jornalista perguntou sobre a responsabilidade do grupo, ele disse, a responsabilidade é de todos, não só do grupo de jogadores. Cabe neste momento fazer uma reflexão para superar esse momento. Só que aí, aquela velha frase batida, surrada dos boleiros, né? Daqui 2 dias tem jogo novamente, tem que virar a chave e retomar no Brasileirão. Assim é a vida. Tem que encarar assim. É dolorido a eliminação, queria outro resultado, mas hoje passou quem foi melhor. Basicamente, o Alan Patrick dizendo, olha... O Flamengo é melhor, se resumiu na qualidade e daqui a 2 dias tem jogo, vamos pensar no Brasileirão. Clássico de boleiro, clássico de jogador de futebol. Roger falou. E na primeira pergunta já, ele falou abertamente. Toda eliminação acarreta impressão para o trabalho do treinador. Isso é cultura no futebol brasileiro. Ele acha que o que existe, então ele sabe que tem pressão para cima dele. Mas, por exemplo, ele falou assim, o que lhe sustenta no cargo é um trabalho, segundo ele, do dia a dia. E também todos os outros momentos que o Leonardo Sonda, da Rádio Bandeirantes, que fez uma ótima pergunta para ele, dizendo, Roger, contra o Fluminense tu teve lá 2 finalizações, aqui uma outra, aqui também outra, ele deu todo o scout, mas tudo poucas finalizações do Internacional, e ele disse, olha, o que sustenta? E ele disse, o que te sustenta no cargo diante dessas atuações? E o Roger explica, o trabalho do dia a dia que é bom, em outros momentos que o Internacional conseguiu jogar bem, conseguiu produzir bem. Na verdade, o Roger está se apegando ao trabalho do dia a dia que a gente não tem acesso. Hoje os repórteres nem nos treinamentos estão podendo entrar mais. Então, há um passado. Ao Inter ter jogado bem antes. E ele disse, é isso. Já teve momentos de alta. Hoje é um momento de baixa e ele admite que é uma instabilidade que está demorando a passar. O Roger chegou a falar que existe uma instabilidade de 1 mês e meio no Internacional. Só que essa instabilidade veio, segundo ele, na hora das decisões. Aí o Inter automaticamente caiu. Ele não pensa que faltou força para o Internacional. Ele acha que fizeram o máximo de força diante do adversário que não só foi melhor, como é melhor. Ele disse que o Flamengo vive um momento melhor atualmente que o Inter nas 2 competições, está liderando o Brasileiro. O Flamengo foi melhor do que o Inter nas 2 partidas e o Flamengo é melhor do que o Internacional. Não foi uma coisa, sabe, pontual só dessa partida. O Flamengo é melhor. Meio que tem um consenso do Inter nessa situação. Tanto que o Roger disse, ele vê que os atletas do Inter foram no seu limite. Colocaram tudo que eles podiam jogar. Sim, o Roger falou que o Inter colocou todo o limite de futebol nessa partida. E ele faltou capacidade para superar um adversário que é melhor. Basicamente o Roger quer dizer, o meu time jogou tudo que sabe. Só que tudo que sabe pro meu time não é suficiente para bater o Flamengo. É isso que o Roger estava tentando dizer. E também falou abertamente sobre, olha, o Internacional se classificou para 3 competições e não teve pernas para jogar as 3 competições. Ficou claro isso. Ele falou, tá claro,
o Inter não teve perna para conseguir jogar as 3 competições e agora vai focar abertamente ou claramente no Campeonato Brasileiro. Também falou sobre essa situação de que ele não é treinador do Inter, ele está treinador do Inter, que se a direção quiser trocá-lo e tudo mais, o cargo está aberto e tal. Mas eu passo também para entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que foi muito categórico na entrevista e muito calmo, ponderado até, uma boa entrevista do presidente, lúcido, respondendo perguntas, sem bater em ninguém, entendendo o papel dos repórteres de fazerem questionamentos, dizendo: o Roger é o treinador e ele tem convicção que o Roger Machado vai reverter esse momento difícil. E penso o seguinte, que o Inter precisa dividir as avaliações. A avaliação contra o Fluminense e a oscilação que está acontecendo nos jogos do Campeonato Brasileiro, que o time não jogou bem, são uma coisa. A queda para o Flamengo são outras situações completamente diferentes. Ele falou, cara, se a gente ficar olhando para essa queda do Flamengo e para o fato do Inter não conseguir desempenhar para o Flamengo, o Inter vai se matar e não vai encontrar soluções. Tem que separar. Uma coisa é o Fluminense, que o Inter acha assim, não, o Fluminense mede forças com o Inter e tem que avaliar Inter e Fluminense onde é que foram os erros. Ah, os jogos do Brasileirão que perdeu pontos importantes? Também. Flamengo é outra situação. Não dá pra achar que o Flamengo é a mesma situação. Tanto que ele falou, olha, precisa aprofundar esse tema, tem que falar abertamente, falar depois de uma queda, parece que tu tá sendo oportunista, mas o Flamengo é um time que nas últimas janelas gastou 600 milhões de reais. Nessa última, 270 milhões, enquanto o Inter investiu 27 milhões de reais na última janela de transferências. Ou seja, é completamente desproporcional, uma distância perigosa. E insisto, o presidente não estava vociferando contra ninguém, ele foi lúcido na entrevista, mas ele foi ali dizendo, olha gente, o negócio é o seguinte, tem que ver. Então não dá para avaliar o Inter do Fluminense é uma coisa, do Flamengo é outra, e basicamente ele é mais um daqueles que disse, olha só, não dá para medir força com o Flamengo, não tem o que fazer. Bom, mas daí tu vai dizer, o Roger tá mantido? O Roger tá mantido. E ele disse que o Roger vai tirar o Inter dessa situação, e ele tem essa convicção porque o Roger já mostrou mais com esses jogadores. Ele falou, por que não faz a mudança? Porque esse grupo de jogadores, essa comissão técnica e até essa própria diretoria, ou seja, ninguém cai, nem D'Alessandro, nem Bisol, nem Roger, nem Paixão, nada, todo mundo permanece, eles já tiraram dos jogadores. E a direção sempre faz mudanças quando vê que não há mais nada que o treinador consiga tirar do grupo de jogadores. E não é esse o caso. Os dirigentes que estão lá veem que o Roger ainda tem ascendência sobre os jogadores. Ele ainda consegue tirar alguma coisa. E no Brasileirão, se tu olhar agora para a única competição que sobrou, tem uma, duas equipes que estão acima, mas de resto tá todo mundo mais ou menos parelho. Então ele acha que dá para ir buscar no Brasileiro uma vaga Libertadores. Nem sonha em pensar em título do Brasileirão, que ele não falou isso, até porque o presidente sabe que não é possível. O que ele falou é, cara, dá. O Brasileirão tá aberto, dá para buscar uma vaga Libertadores e para estar no ano que vem, de novo, buscando o tricampeonato da Libertadores. Acha que o grupo do Inter é um grupo equilibrado, que não foi mal montado, perdeu nomes como o Bruno Gomes lá atrás e o Fernando agora, e conseguiu repor, trouxe o Richard por meio campo, trouxe o Alan Rodrigues, que ainda estão se adaptando, mas que o Inter trouxe, e acha que o treinador tem disposição de jogadores. O Roger, a repórter até perguntou, o Roger colocou um monte de atacante, né? Vitinho, Carboneiro, Borré e tal, e não tinha meio campista. Ele falou, não, mas ele tinha Tabata, ele tinha os próprios jogadores, o Alan Rodrigues que entrou agora, o Roger tinha jogadores à disposição. Aí é uma questão dele de colocar os jogadores, ele não acha que o grupo é mal montado. Mas aqui vem uma questão. Ele concorda que Borré e Valência são jogadores extremamente altos. O Taigor Jank fez essa pergunta e até falou, olha, são jogadores que passam de 3 milhões. Ele, não passam de 3 milhões, mas que realmente custam alto. E pelo que eles representam, o Internacional pagou bastante por eles. E até disse, olha, eu recordo que todos vocês da imprensa, tem no meu celular aqui mensagens elogiando as contratações do Valência, do Borré, eu tenho essas mensagens. E ele falou, peraí, esses caras são bons, mas de fato não estão fazendo gols. E o presidente disse, eles não estão fazendo gols e falou a palavra mágica. Os dois precisam ser recuperados. Na avaliação do presidente do Inter, ontem no estádio Beira-Rio, logo depois da queda, chegou a falar, Borré e Valência precisam ser recuperados. Até porque o Inter não tem muito o que fazer com eles. Eles têm contratos, eles precisam ter respeitados esses contratos. Os caras estão aqui, eles assinaram com o Inter tem que pagar salário, tem que botar. Por outro lado, também disse, não impede, nada impede de pegar um jovem, tipo o Ricardo Matias, que todo mundo pede para usar a base, o menino tá bem, coloca o cara da base, não tem problema. Embora ele admita o problema com o Borré e Valência, ele também fala, cara, todo mundo pede a base, então se o menino tá bem, coloca-se o menino. Mas achei interessante, o presidente falou abertamente uma situação que eu concordo, tá? Hoje o Borré tá no mesmo patamar do Valência de precisa ser
recuperado. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.